Seguindo aqui com o nosso BG, vamos voltar a falar do confronto? Os bandidos foram ousados, assaltaram ali uma empresa. Olha a imagem dos caras tocando terror, ó. Os caras foram rendendo. Aí a pergunta é, como é que eles sabiam, hein? Tinham informações privilegiadas? Seriam 4 bandidos ali, interessados em fios de cobre. Como é que os caras sabiam que a empresa tinha, que tinha aquela carga grande por ali? Wesley Lemos está me chamando com a informação. Infelizmente, um inocente acabou morrendo nessa história, Wesley. É um caso gravíssimo que aconteceu ontem aqui na nossa região, entre Londrina e Cambé, ali na BR-369. Esses homens, então, estavam passando ali pela rodovia, uma fuga intensa da Polícia Militar e acabaram atingindo um motociclista que estava passando pela pista e, infelizmente, morreu. O senhor Ananias perdeu a vida aos 61 anos. Nós estamos ao lado do caminhão que foi utilizado nesse crime por esses criminosos. Como eu disse, né, vocês conseguem perceber que é um caminhão bem característico. A cabine azul foi o que ajudou a Polícia Militar a encontrar esses bandidos. A denúncia era essa, que eles estavam utilizando um caminhão com a cabine azul. Nós conseguimos perceber também que esse caminhão, ele tem a carroceria ali de madeira. Essa informação também foi repassada para a polícia. O caminhão que agora está com placas da cidade de São Paulo, mas a informação que nós temos, que a polícia ainda também está tentando confirmar, é que esse caminhão seria um produto de roubo ou furto e estaria com uma placa trocada, ou seja, com a placa clonada. Nós conseguimos perceber que a placa é da cidade de São Paulo, capital. E foi utilizado esse caminhão aqui em Cambé, então, neste roubo que infelizmente terminou com a morte do senhor Ananias. Aqui na RIC TV vocês vão ver também o relato da família desse homem que está sofrendo muito. Um homem que perdeu a vida voltando do trabalho, trabalhava como caminhoneiro, havia ido até a empresa, carregou o caminhão e na volta acabou sendo atropelado por esse caminhão. Então, primeiro, vamos acompanhar a reportagem completa da repórter Ana Contato, que ontem esteve no local deste crime, no local do confronto, conversou com as pessoas, inclusive com as pessoas que foram feitas reféns, e depois da volta eu te conto um pouco mais sobre esse homem que infelizmente morreu nessa situação muito grave. Vamos assistir. Tentativa de assalto com 7 reféns. É uma sensação horrível, confesso que quando eu fecho o olho eu tenho a sensação deles estar por perto, tenho a sensação da arma ainda na minha nuca, tenho a sensação do tiro, né, do ouvido, então tipo, é muito ruim, é uma coisa muito ruim. Que ele estava todo deitado, rendido, tudo deitado. Então, minha filha estava lá com eles e eu não sabia. Um crime frustrado. No finalzinho da tarde, eu presenciei a menina pedindo socorro do outro lado da rua. Achei até que seria um acidente de trabalho. Até fui para acudir ela, pensando que tinha machucado alguma coisa. Só que daí, no que eu estava atravessando a rua, o caminhão começou a subir, o motorista aí montou o pessoal no caminhão, né? E ela falou, tá roubando. Eu, automaticamente, saí correndo, peguei meu carro e saí atrás do caminhão. E a perseguição que terminou em tragédia. No caminhão, a princípio, tinha 2 pessoas. 2 pessoas e matou o cara da moto, que não tinha nada a ver com a situação aí. Era por volta de 5h30 da tarde. Os funcionários desta empresa de telefonia se preparavam para encerrar o expediente. Um dos homens que aparece nas imagens das câmeras de segurança chega se fazendo passar por candidato a uma vaga de emprego, mas é um dos assaltantes. Era uma desculpa, né? Ele chegou num dos colegas falando que ia entregar currículo. E ele atendeu, né? Normal, não desfez. E nisso que rendeu ele, foi lá pra dentro da gente e já rendeu a gente juntamente. Ele chegou com roupa normal. Depois disso, quando foi atender minha mãe falou que ele estava com a roupa da empresa. Por isso que ela não desconfiou. Esta jovem, que prefere não se identificar, é funcionária da empresa e foi feita refém por mais de 1 hora. Antes de ser rendida, ela tinha mandado mensagem para a mãe, pedindo carona para voltar para casa. Assim que chegou, a mulher foi informada por um suposto funcionário que a filha já tinha ido embora. O homem era, na verdade,
integrante da quadrilha. Um deles me segurou, me deu uma seguradinha em mim e colocou a arma na minha nuca e falou, né, pro pessoal, se vocês fazerem alguma gracinha, eu atiro. E eu fiquei apavorada. Outra jovem que prefere não dar entrevista tinha ido buscar o irmão dela, que também é funcionário da empresa. Foi ela quem percebeu o assalto. Ela já desconfiou. Eu não desconfiei de nada. Ela chegou, ela viu que tinha movimento estranho, né? A jovem foi agarrada por um dos bandidos e chegou a cair no chão. Mesmo assustada, ela conseguiu correr e pediu ajuda. Quando perceberam que tinham sido descobertos, os homens desistiram do roubo. Eles estariam em busca de fios de cobre que são armazenados no almoxarifado da empresa. Acuados, os ladrões tentaram fugir de caminhão. Este homem passava pelo local, ouviu os gritos de socorro e começou a perseguir a quadrilha com o próprio carro, ao mesmo tempo em que passava informações à polícia militar. Colocou a vida de muita gente aí. Estava o caminhão pulando quebra-mola, atravessando rua sem parar. E eles, eu acho que a gente rodou até a polícia interceptar ali, tipo, até a polícia encontrar a gente. Eu acho que eu rodei uns 10 km dentro da cidade. Vindo pra lá, vindo pra cá, subindo, descendo, passando rua. E eu dando sinal de luz, eu falando pra parar e falando pra outros caras que estavam passando de caminhão também, tipo, jogar o caminhão na frente, mas daí ninguém entendia nada, porque não sabe o que tá acontecendo. A perseguição só terminou no quilômetro 166 da BR-369 entre Cambé e Rolândia. Acuado, o motorista do caminhão provocou um grave acidente. Cinematográfico o negócio, foi assim, o cara jogou, ele achou, acho que ele não viu saída e falou, vou jogar pro mato ali e atravessou. Ele, se tivesse uma carreta descendo carregada ali, tinha matado ele também dentro do caminhão, porque ia acabar com tudo. Ele passou o canteiro do meio ali, que chegou o caminhão rampado uns 2 metros de altura do chão. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção, atravessou a pista e atingiu em cheio essa moto. Um idoso de 61 anos era o piloto. Ele estava sozinho e morreu na hora. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que seria usado para transportar os fios de cobre e que serviu como veículo de fuga foi roubado bem longe daqui. O caminhão é roubado no estado de São Paulo, está com placa fria, as placas não é do caminhão, o chassi bate em outro caminhão. Agora vamos encaminhar para a perícia para fazer levantamento no local. Um dos suspeitos foi preso na hora. O segundo envolvido foi encontrado em Rolândia minutos após o acidente fatal. A polícia não descarta a participação de outros criminosos. Parte da BR-369 foi interditada durante o trabalho da PM, da PRF, do IML e da perícia da Polícia Civil. O corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Londrina. Você ouviu comigo na reportagem exclusiva da Ana Contato os depoimentos das pessoas que passaram por momentos de terror nas mãos dos bandidos. Os caras perigosos, os caras ousados, só que a hora que chega a polícia é tudo anjinho, né? É tudo anjinho. Aí correm pro meio do mato. 2 acabaram sendo presos, outros 2 devem ter fugido. Pelo menos até agora não foram capturados pela polícia. E no meio disso tudo, teve a morte de um trabalhador, um pai de família, o seu Ananias. Morreu de graça. Morreu de graça que estava na moto voltando para casa, morador de Rolândia. E infelizmente foi atingido pelo caminhão que foi roubado. Você viu o que o policial falou, né? Caminhão roubado no estado de São Paulo, com placa fria trazido para cá justamente para praticar o assalto. Então, se não é premeditado um crime desse, você vai falar o quê? Os caras tinham informação. Os caras sabiam o que queriam fazer. Só não contavam que fosse dar errado. Informação ao vivo com o Wesley para mim sobre os bandidos que conseguiram fugir. A captura continua, Wesley.
É isso, Parra. Nós estamos aqui ao lado do caminhão, ao lado da central de flagrantes, e novas informações vão chegando aqui neste momento. Por exemplo, esse caminhão aqui, como nós sabemos, foi utilizado por esses criminosos. E agora há pouco, Parra, eu estava conversando aqui também com o pessoal que faz parte da papiloscopia da Polícia Civil. E um trabalho será realizado aqui de papiloscopia, ou seja, é um produto que é colocado no caminhão para tentar retirar alguma digital de algum suspeito. Eu não posso relar no caminhão para não contaminar as provas, né, Parra? Mas nós conseguimos perceber aqui, por exemplo, que tem algumas marcas, né, que já chamaram a atenção aqui dos papiloscopistas. Então o produto será colocado aqui no caminhão daqui a pouco para poder tentar retirar alguma digital de algum suspeito que esteja foragido nesse momento. Lembrando que um criminoso foi preso e os outros estão foragidos. Então o depoimento dele também é muito importante para a polícia, mas esse trabalho de perícia, de papiloscopia aqui no caminhão é importantíssimo para tentar encontrar esses outros criminosos, inclusive que também podem até responder, além da tentativa de assalto, pelo homicídio culposo, né? Já que eles estavam então dirigindo o caminhão e acabaram atropelando esse motociclista. Então todo o entendimento da Polícia Civil ainda será feito, Parra. Nós continuamos aqui acompanhando todo o trabalho da polícia ao lado do caminhão aqui na tela do Balanço Geral. Agora pensa uma coisa comigo, você que está em casa. Como é que os bandidos conseguiram render as vítimas? Colocaram arma na cabeça, certo? Já pensou se a polícia agisse da mesma forma para conseguir ter informação dos outros que conseguiram fugir? Porque um cara foi preso. Já pensou se o policial coloca uma arma na cabeça do bandido e fala assim, você vai entregar agora quem são e onde que os caras estão? Aparecia um monte de gente para defender, não parecia? O vagabundo pilantra. Se o policial agisse da mesma forma que ele agiu, colocando arma na cabeça das pessoas e ameaçando atirar. Eu quero falar agora do seu Ananias, Wesley. Um trabalhador, um pai de família que morreu de graça sem nem entender o que aconteceu. Quando deu aquele piscar de olhos assim, infelizmente tinha morrido, Wesley. Infelizmente, o Ananias José Figueiredo era morador de Rolândia, estava voltando para casa depois de mais um dia de trabalho, trabalhava como caminhoneiro. Ele foi até a empresa, carregou o caminhão ali junto com os auxiliares, estava se preparando para mais uma viagem. A família ainda não sabe qual seria o destino do senhor Ananias, mas quando ele saiu da empresa, ele ia para casa, iria descansar, passar uma noite descansando, e hoje era para estar na estrada, era para estar viajando, mais um dia de trabalho, ele que foi caminhoneiro por mais de 40 anos. Mas infelizmente hoje o corpo dele estava no Instituto Médico Legal de Londrina, e a família revoltada com essa situação, principalmente devido à forma que o acidente aconteceu, né, em uma perseguição policial com bandidos que atropelaram o senhor Ananias, infelizmente que estava voltando para casa. O corpo, Parra, segundo os familiares, segundo as autoridades, ficou irreconhecível, algo que deixou também a família ainda mais chocada neste momento. Nós conversamos com o filho e também com o genro dele. Primeiro vamos ouvir o genro, é o Alex, ele que está na família já há 17 anos, casado com uma das filhas do senhor Ananias, e só tem coisa boa para falar deste homem que infelizmente morreu, um trabalhador, quando estava voltando para casa. Vamos ouvi-lo. Ele iria viajar, foi carregar o caminhão, isso? Isso, ele ia viajar, foi carregar o caminhão, deixou carregado já, né? Agora ele estava voltando, que ele ia voltar para casa, porque ele ia embora para o outro dia, que seria hoje, né? Para ele seguir lá e voltar lá para firma para carregar de novo. Carregar não, para viajar. Ele iria descansar, então? Ele ia descansar, ele já está indo para casa para descansar. Aí hoje ele ia retornar para... né, no serviço dele para pegar o caminhão para seguir viagem. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente o sentimento da família ao ver que o acidente aconteceu da forma que foi, né? Enfim, bandidos, fugindo da polícia e infelizmente um homem trabalhador morre dessa forma. Como foi isso para vocês? Para nós é muito revoltante, né? Ainda mais da forma que foi acontecido aí, né? Ele estava certo no caminho dele, né? Aí foi uma coisa revoltante, né? A família sentiu muito, mais ainda por causa disso. Por causa que é por gente irresponsável que tem nesse mundo aí, caso de bandido, né? Que tava perseguindo aí, né? Tava andando aí, foi roubado um caminhão. Então aí aconteceu tudo isso aí, mas a família tá tudo revoltada. Que coisa, hein? A revolta é muito grande de todo mundo. Todo mundo que é gente de bem se revolta com um caso como esse. E eu quero que você preste atenção agora na fala do filho, que conversou com Wesley. Ele diz o seguinte: se não fosse a ação dos vagabundos, o meu pai não estaria aqui estirado num caixão. Dá pra entender o tamanho da revolta dele, hein, Wesley?
É um depoimento realmente de muita revolta, um filho que tinha o pai como um grande espelho na vida, disse que o pai realmente, o senhor Ananias, era um exemplo para toda a família. Ele deixa 4 filhos, um deles é o Edson, que conversou com a gente, está extremamente revoltado, espera por justiça, espera que esses criminosos sejam encontrados e presos, mas também teme a impunidade, que a lei brasileira seja branda nesse caso e que os criminosos sejam liberados rapidamente. Essa é uma revolta muito grande da família, justamente porque um trabalhador perdeu a vida. Além dos 4 filhos, um deles o Edson, que conversou com a gente, o senhor Ananias, deixa 5 netos. 4 ainda pequenos e um neto que ainda está para nascer, ou seja, tem uma nora dele que está grávida e infelizmente essa criança não vai ter a oportunidade de conhecer o avô, justamente por conta de um caso tão grave como esse, uma fuga policial em que os bandidos acabaram matando esse homem em uma batida muito violenta do caminhão contra a moto dele. Vamos ouvir o filho agora, revoltado, espera por justiça e conversou com a gente, fez um desabafo muito grande aqui no microfone da RIC TV. Vamos ouvir. Primeiramente, agradecer pelo pai que eu tive, né? Porque pra mim sempre foi uma pessoa boa, honesta, ao contrário desses vagabundos que fizeram aí, honesta. Nunca foi de entrar em briga, confusão, sempre trabalhador, por isso ele estava indo embora para dormir, para chegar e viajar. E por causa de uns responsáveis, tá aí ó, solto, meu pai no caixão, tá aí dentro aí, não dá nem para reconhecer. E vai solto, vai preso, daqui um dia tá solto. Aí a justiça do Brasil é essa aí. Ó. Infelizmente perdi o meu pai, perdi um homem que eu gostava do fundo do meu coração, mas agora não volta mais. Agora nunca mais vou ver ele. Perdi meu pai. Seu sentimento é de impunidade? De impunidade eu espero justiça. Eu espero que a justiça, primeiramente, é a justiça de Deus. Que ela não falha. Ela tarda, mas não falha. E a segunda, a justiça. Espero que os órgãos competentes aí tenham justiça. Foi uma coisa de levar uma facada no peito. Queria só que o senhor rapidamente falasse um pouco sobre o seu pai, porque a gente não conheceu o seu pai. Como que ele era? Trabalhador? Meu pai é trabalhador, feliz, honesto. Honesto, sempre certinho com as coisas dele. Pra quem conhece, lá em Rolândia ele é bem conhecido. Ele sempre foi uma pessoa honesta, trabalhador. Mas por causa desses vagabundos aí, ó, meu pai tá aí, ó, no caixão. Tá aí, ó, jogado no caixão aí. Mas eu espero que Deus, se a justiça do homem não for feita, a de Deus vai ser feita. Difícil superar esse momento? É difícil, cara. Já choramos. Minha mãe tá lá, ó, sofrendo, coitada. Meu irmão, minha irmã, meus irmãos tá sofrendo. Mas, se pudesse voltar atrás, a gente voltava, mas não tem como mais, né? É só entregar na mão de Deus. O coração da família nesse momento. Parra, pode fazer uma reportagem daqui 1 ano ou 2, Parra, para ver se esses safados não vão estar soltinhos da Silva. Isso se não virarem notícia novamente nesse intervalo, viu, Parra? Triste, hein? Ô, Parra, é o seguinte. Pera, deixa eu ver se eu entendi. Os caras roubam um caminhão, atropelam um pai de família, matam e respondem por homicídio culposo? Vamos ver qual que vai ser o entendimento do delegado da justiça, né? Os caras são ladrões, agiram à mão armada, ameaçaram as pessoas, botaram arma na cabeça dos reféns. Na fuga, passam em sinal vermelho, rampando lombada, furando sinal, cortando pare e batem de frente com um trabalhador que não tinha nada a ver. O cara tava pilotando a moto, a hora que vê, piscou, já foi, acabou. E você viu que o filho falou irreconhecível no velório. E aí? Como é que fica o coração da família? Quem que conforta o coração da família do seu Ananias? Da esposa, dos filhos, do genro? O cara trabalhava, cara. 61 anos. É questão de honra para a polícia pegar os dois. E o cara que foi preso vai ter que dar informação. Vai ter que contar quem são e onde os caras podem estar escondidos. Meio-dia 30.